Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Caran, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas e esta é mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL, que tem como intenção levar informação de qualidade comprovada e de forma descomplicada sobre temas relacionados ao universo da saúde da mulher para todos os ouvintes interessados, desde o público em geral aos estudantes e pós-graduando nos cursos de áreas relacionadas à saúde. Já são 2 anos de projeto e mais de 100 episódios realizados com muita dedicação e carinho. Então vale a pena conferir que todas as terças-feiras temos novos assuntos para vocês. Hoje daremos continuidade ao episódio anterior sobre pré-eclâmpsia nesse bate-papo com o Dr. Mário Dias Corrêa Júnior, médico formado pelo UFMG, ginecologista e obstetra, com mestrado e doutorado em obstetrícia, professor associado ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, membro da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez e pesquisador com diversas obras a respeito dessa patologia que assombra tanto as gestantes quanto os obstetras. Continuando as perguntas. E o controle de peso e atividade física podem ajudar então nessa prevenção? Podem ajudar também porque a paciente que está acima do peso, que é sedentária, ela tem um endotélio mais inflamado. Então, se a paciente perde peso antes da gravidez, principalmente, se ela controla mais o peso, ela deixa o endotélio dela mais saudável e evita que ela desenvolva a pré-eclâmpsia, ou diminui o risco dela desenvolver a pré-eclâmpsia. E a baixa ingestão de sal também faz alguma diferença ou não? No caso da pré-eclâmpsia especificamente, não. O controle do sal é importante nas pacientes que são cronicamente hipertensas, mas na pré-eclâmpsia já foi avaliado isso e não tem um fator assim, muito significativo, não. Então a gente não recomenda de rotina que ela tenha uma ingesta menor de sal pelo risco de ter pré-eclâmpsia, não. Se ela já é previamente hipertensa, aí sim tem essa recomendação. Com relação ao cálcio que você falou, existe alguma região do Brasil que existe deficiência de cálcio e deve ser suplementado ou em geral suplementa para todas as gestantes com esse alto fator de risco? Geralmente, no Brasil inteiro, a ingesta de cálcio é ruim. Lógico que tem algumas pessoas, alguns indivíduos que ingerem mais. Então, o que orienta aqui os alunos a fazerem é uma anamnese básica dirigida, que eles conseguem avaliar se a paciente tem uma ingesta adequada de cálcio ou não. É lógico que você pode fazer um estudo mais detalhado, nutricionista, fazer a conta de quanto de cálcio que a pessoa ingere por dia, mas o ideal seria que ela ingerisse pelo menos 1 grama de cálcio por dia. 1 grama de cálcio por dia equivale a um copo grande de leite e 2 fatias grossas de queijo. Então a gente pergunta na anamnese: a senhora tem hábito de tomar leite? Tem hábito de comer queijo? Né? Se ela fala que sim, não, tomo leite todo dia, como bastante queijo, a gente nem dá o cálcio. Se ela fala que não tem o hábito, aí a gente institui esse cálcio, pelo menos 500 miligramas de carbonato de cálcio por dia. 500 a 1 grama, o ideal seria que fosse pelo menos 1 grama. Se a mulher teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez, existe um risco maior dela ter novamente? Aí é uma coisa meio paradoxal, porque a paciente que nunca ficou grávida, ela tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia. Mas a paciente que ficou grávida e teve pré-eclâmpsia tem um risco maior ainda, né? Porque ela talvez tenha algum fator genético, algum fator imunológico que propicie esse desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, sim, se a paciente já teve pré-eclâmpsia, ela tem um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. Se a paciente já teve uma gravidez e não teve a pré-eclâmpsia, aí o risco cai, ela tem um risco menor. A não ser que ela mude de parceiro. Sempre que ela muda de parceiro, o risco aumenta de novo. Então, na verdade, é mais uma doença da primipaternidade, né, da primeira vez que a mulher tem um filho com aquele parceiro, do que da primiparidade, de ser a primeira gestação dela. Então, tem esse lado do fator masculino que é interessante também. E essa mulher também tem a chance de permanecer hipertensa no futuro? Tem. Pacientes que desenvolveram a pré-eclâmpsia têm um risco maior de ter hipertensão no futuro, sim. Então, uma porcentagem, a maioria, a pressão retorna ao normal nos primeiros 6 semanas após o parto, né? Passado o período de puerpério, a pressão retorna ao normal, mas a pré-eclâmpsia acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como coronariopatia e a própria hipertensão. Então, a paciente que teve pré-eclâmpsia,
ela deve ser acompanhada mais de perto, e atualmente tem surgido até alguns protocolos sugerindo um acompanhamento mais rigoroso dessas pacientes, porque ela tem um risco maior de doença cardiovascular no futuro e de hipertensão também. O senhor comentou que a pré-eclâmpsia cursa com aumento da pressão arterial. Então, essas pacientes com pré-eclâmpsia devem tomar antihipertensivo? Sim. Antigamente existia um temor em dar o antihipertensivo para essas gestantes, porque acreditava-se que se o problema era da placenta e a gente diminuísse a pressão, diminuiria o fluxo placentário e poderia prejudicar o feto. Mas depois alguns estudos mostraram que quanto melhor controlada tiver a pressão, menor o risco para a mãe e, consequentemente, para o bebê. Então, atualmente, sempre que a pressão ultrapassa 140/90, a gente institui o uso de antihipertensivos com o objetivo de manter a pressão em torno, abaixo de 140/90, né? Vamos estabelecer uma meta que é estabelecida na literatura em torno de 130/85. Se ela tiver em torno de 130/85, está ótimo, porque ela nem está alta, nem está baixa demais a ponto de poder comprometer o desenvolvimento fetal. Existe uma descrição na literatura muito interessante que diz que quanto mais tempo a paciente tem relação sexual com o mesmo parceiro antes de engravidar, menor o risco dela ter pré-eclâmpsia. Como funcionaria isso? É dentro dessa linha que eu te falei da questão da primipaternidade, né? Seria o fator genético ou imunológico do pai. Porque nós temos aí na gravidez fatores genéticos da mãe e imunológicos também, e do pai, que seriam mais relacionados à placenta. Então, existem esses estudos de fato mostrando que, à medida que a paciente tem uma coabitação sexual maior com aquele parceiro, ela vai sofrendo como se fosse uma dessensibilização da parte imune, tem a ver com a resposta inflamatória, se é mais resposta inflamatória do tipo 1 ou do tipo 2, uma questão imunológica, e quanto mais tempo tem de coabitação sexual, então vai tendo essa dessensibilização e menor o risco dela desenvolver a pré-eclâmpsia, porque a resposta inflamatória vai ser mais favorável ao desenvolvimento placentário. Então, existe sim essa teoria, e essa não é bem uma teoria, porque já tem até comprovação, então existe essa questão de que quanto mais tempo tem de coabitação sexual, menor a chance de ter pré-eclâmpsia. Então, pacientes que engravidam com um parceiro que ela tem menos de 4 meses de relacionamento, tem um risco muito maior de ter pré-eclâmpsia do que pacientes que engravidam com um parceiro que ela já tem mais de um ano de relacionamento. Isso está bem comprovado na literatura também. E até quantas semanas uma gestação com pré-eclâmpsia pode chegar? Existe uma via de parto preferencial? Pois depende da época de surgimento da pré-eclâmpsia e depende dela ter fatores de risco ou não. Uma pré-eclâmpsia que não tem esses risco adicional, né, que não tem critérios de gravidade, geralmente a gente consegue levar até em torno de 37 semanas, que é uma idade que o feto já não é prematuro mais e geralmente já não precisa de ficar internado em UTI, já não tem muito problema. Então também tem alguns estudos na literatura mostrando que a gente tem uma postura mais agressiva de interromper as gestações acima de 37 semanas, a gente diminui a taxa de complicação. Então, na gestação que tem pré-eclâmpsia sem critério de gravidade, a idade gestacional máxima, por assim dizer, seria acima de 37 semanas. Qualquer gestação que desenvolve a pré-eclâmpsia acima de 37 semanas, a gente já pensa em interrupção, e se ela desenvolve abaixo de 37 e não tem critério de gravidade, a gente tenta chegar até 37. Se ela está abaixo de 37 semanas e tem a pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, aí, na maioria das vezes, a gente vai acabar interrompendo mais precocemente, mesmo com o feto sendo prematuro, porque aí já vira uma questão de risco-benefício para a mãe também, né? Então, a mãe começa a ficar em risco. Então, a gente, quando tem o critério de gravidade, a gente acaba levando essa interrupção mais precoce, até prematura, na maioria das vezes. E com relação à via de parto, pode ser parto normal ou cesárea. Então, não necessariamente tem que ser cesárea. Então, se ela tem uma gestação acima de 37 semanas, está com a pressão alta, a gente pode tentar a indução do parto, desde que hajam as condições adequadas, né? Às vezes, numa gestação muito prematura, devido à dificuldade da indução num feto muito prematuro e riscos para o próprio feto, a gente acaba fazendo cesariana. Mas não é uma obrigatoriedade. Se tem condições de indução, pode ser tentada a indução do parto. E existe alguma indicação formal para cesariana? Existem as indicações clássicas, né? As mesmas para quem não está com pré-eclâmpsia. E no caso dessa interrupção muito precoce, seria assim, um peso abaixo de 1,5 kg,
é um fator de risco a ser considerado. Se o feto tem menos de 1,5 kg, o risco de passar pelo trabalho de parto é maior. Se ele já tem algum grau de sofrimento detectado a ultrassom, né, ser indicação de cesariana. Mas, basicamente, só pelo fato de se tratar de pré-eclâmpsia, não. As indicações são as clássicas mesmo da obstetrícia. Doutor Mário, são tantas e tantas informações que poderíamos ficar o dia inteiro fazendo perguntas e mais perguntas sobre pré-eclâmpsia. Mas, lógico, este episódio tem como objetivo abrir oportunidade de desdobrar o tema. Por isso, para finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as gestantes e pacientes que desejam vir a gestar em breve no tocante à pré-eclâmpsia. E também, se possível, lhe pedir algumas dicas para os alunos da graduação e pós-graduação que lidam com as gestantes nos pré-natais e nas maternidades. Eu acho que o mais importante é lembrar sempre que a pré-eclâmpsia existe, né? É uma doença que ela não pode ser negligenciada, né? É uma doença que tem potencial de se tornar uma doença grave e que é muito frequente. Ficar sempre atento aos sinais das pacientes, a paciente fazer o pré-natal com regularidade, medir a pressão sempre que possível no pré-natal, ou às vezes até fora mesmo, às vezes dependendo se ela tem condições de medir em casa, pode medir com uma frequência maior. Ficar atento aos sinais, né? O edema, né? O inchaço, ele é um sinal de alerta, ele não necessariamente vai acontecer só nas pacientes com pré-eclâmpsia, muitas vezes ele acontece na gestante com pressão normal, mas sempre que tem um edema é importante avaliar a pressão também para ver se ela está alta. Se ela estiver normal, ok, é chato, mas não é preocupante. Se ela estiver com a pressão alta, aí a gente começa a pensar na pré-eclâmpsia. E esses outros sinais, né, que a gestante tem que ficar atento. Cefaleia, né, dor de cabeça, escotomas visuais ou fotopsia, que são as luzinhas piscando, a dor na boca do estômago. Todos esses sinais são importantes, são sinais que deveriam motivá-la a procurar o atendimento médico. E para os alunos e os médicos que atendem de forma geral, a mesma coisa, não esquecer, né, prestar atenção, não desvalorizar a pré-eclâmpsia, que é uma coisa importante. Às vezes a pessoa mede a pressão, está 140/90, e fala assim, mas não está muito alta, não precisa de preocupar, e marca para a paciente voltar daí a um mês. Aí, nesse período, a paciente já agravou. Então, sempre que a paciente tem uma hipertensão, e correr atrás dessa questão de lesão de outros órgãos, né, pedir os exames complementares e monitorar com mais frequência. Se possível, internar para fazer esse acompanhamento primário de forma hospitalar, ou pelo menos, se não for possível, marcar as consultas de pré-natal, no mínimo semanais, para a gente ver se não está tendo um agravamento da doença. Antes de mais nada, Dr. Mário, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade, dizer que os trabalhos como o senhor tem feito em dedicação diária em solucionar as patologias das nossas gestantes nos servem de inspiração e modelo a ser seguido. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Mariana. É sempre importante a gente chamar a atenção para o assunto, porque, como eu disse, ela é uma doença muito frequente e algumas vezes negligenciada. Então, quanto mais a gente puder divulgar, é interessante para que a gente evite essa morbimortalidade. E a gente tem, junto da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez, a gente tem informação disponível para o médico, é uma rede que é feita por profissionais de saúde interessados nessa área de todo o Brasil, né? Tem o site, que é RBE, Rede Brasileira de Estudo de Hipertensão na Gravidez, rbehg.com.br. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar esse site. E no nosso canal também do YouTube, lá do Hospital das Clínicas do FMG, o canal do pré-natal de alto risco, né? Canal PNAR-HC UFMG, também tem sempre muita informação a respeito do tema. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Que legal! Pessoal, eu lembro então que toda terça-feira temos novos episódios. Se possível, nos siga no Instagram, @ginecologicamentefalando. Envie nossos episódios para amigos e amigas que considerem interessante repassar nosso conhecimento. Se gostarem do nosso conteúdo, nos sigam e façam uma avaliação no Spotify, que vai nos ajudar demais também. E uma dica que eu dou para vocês é acompanhar o canal no YouTube que o doutor acabou de citar. Eu assisti às aulas, inclusive tem aulas de pré-eclâmpsia com o Dr. Mário Dias, que foi excelente, me esclareceu muitas dúvidas. Então, se você tem interesse em aprofundar mais sobre diversos outros assuntos, acompanhe o canal no YouTube. Um grande abraço, obrigada a todos e nos vemos na terça que vem.